Em nome de Jesus, amém. Então aqui fala, esse termo pejorativo de cristão. Esse termo ficou popular. Até hoje nós somos chamados de cristãos, porque nós somos seguidores de Cristo. Isso é muito importante, porque Paulo sempre falou, através da sua carta, que nós devemos ser imitadores de Cristo, assim como ele era imitador de Cristo. Então, se nós somos imitadores de Cristo, é dizer que a gente vive de acordo com sua palavra, ok? E que Cristo, ele é a nossa essência, que nós buscamos esse Cristo, que nós buscamos esse Salvador, que nós acreditamos nele, nesse Cristo que foi prometido, como a gente pode ver em Mateus 16, do 15 ao 16, quando Jesus chega a seus discípulos e pergunta: e vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós venhamos acreditar nessa verdade, que nós venhamos entender que nós temos essa verdade no nosso coração, atrelada no nosso coração. Naquela época, muitas pessoas estavam vivendo esse momento de discordar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, porque eles acreditavam que Jesus seria um rei que iria guerrear com o Império Romano, que Jesus que ia trazer um reino militar. E quando Jesus veio, ele não veio para trazer um reino militar, e sim para trazer o reino de Deus, ensinando-nos a verdade, que a verdade não ia ser a base de uma luta, mas sim ia ser a base do amor, assim, da palavra de Deus, no qual Jesus passou todo o tempo da sua vida ensinando. Ok? Então, eu também trago uma pergunta para nós hoje. Quem vocês dizem que Jesus é para vocês? O que vocês acham que Jesus é para vocês? Jesus é o Salvador? É o Redentor? Então é importante que nós venhamos pensar e refletir nesse tempo sobre quem é Jesus para mim essa noite. Ok? Então, ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados e nos afasta. E esse pecado, ele nos afasta de Deus. E Jesus, quando assumiu o nosso lugar, morrendo por nós na cruz, ele nos tirou dessa situação, trazendo nós agora para a luz, no qual, se nós entendermos que nós somos pecadores e nos arrependermos, nós assim viveremos e seremos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, porque Jesus nos liberta do pecado e da condenação, e ele renova a nossa mente, como podemos ver lá em Romanos 12, 2, que nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós entendermos quem nós somos, que nós somos cristãos, a nossa mente, ela começa a ser renovada. E isso nos leva a ser cada vez mais parecido com Cristo, obedecendo seus ensinamentos, seus mandamentos, e agindo na terra como ele agiu. Então, andando como ele andou, sendo cada vez mais parecido com Cristo. Então, nós podemos ver também, abrir a nossa palavra ali em Efésios 5, do 1 ao 2. Efésios capítulo 5, do 1 ao 2, que nos diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que ele fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo,
que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui Paulo nos convida a viver, a imitar quem? Imitar Jesus Cristo, na maneira como ele andou, na maneira como ele viveu. Se nós somos cristãos, nós temos que imitar Jesus, nós temos que imitar a maneira como ele andou, Isso é algo que se torna, não é algo que é rápido que acontece na nossa vida, mas é algo que acontece gradualmente. Nós vamos se tornando cristão verdadeiro gradualmente, através da obra do Espírito Santo em nós. Não é pela força do nosso braço, não é pela minha vontade de querer ser, mas sim através da obra do Espírito Santo em mim, Então é preciso que eu venha acreditar em Jesus Cristo. Isso não implica só numa mudança do meu ser, mas sim uma mudança de mentalidade. Agora minha mentalidade não está mais condizente com as coisas deste mundo, mas sim condizente com a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Então aqui eu começo a me tornar um cristão, quando eu começo a ter essas características de Jesus impregnadas no meu ser. Ok? Então, eu preciso entender que eu sou um pecador. Paulo já nos disse na sua carta, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, eu preciso entender que eu sou pecador. Porque se eu não entender que eu sou pecador, não tem como eu me arrepender daquilo que eu fiz e me voltar a Jesus Cristo. Se eu não entender essa premissa na minha vida, não tem como me achegar a Cristo, que eu vou pensar que a minha vida não tem erro. Quando a gente pergunta para muitas pessoas, tu tem erro, tu erra, muitas pessoas pensam que elas são perfeitas, por ela levar uma vida muitas vezes que no olhar humano que é correto, mas não. A gente sabe que a gente nasce debaixo do pecado. No momento que Adão ele desobedeceu, toda aquela geração a partir de Adão nasce debaixo do pecado. Então a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. Se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, não tem como nós nos achegarmos e acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Porque se aquele que acha que não tem pecado não precisa de Salvador. Se aquele acha que não tem erro, não precisa de Salvador, Então Jesus vai morrer em vão para essas pessoas que não acreditam. Então isso é uma das premissas que a gente precisa. Eu acho que a premissa principal de um cristão é saber que ele é pecador, ok? E ele se arrepende e se volta a Jesus Cristo. Outra premissa que é importante no momento que eu sei que eu sou pecador é a necessidade de se arrepender, Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Mesmo depois que eu acredito em Cristo, eu sei que muitas vezes eu vou errar. Se eu não me arrepender, é sinal que ainda não tenho essa característica de Jesus impregnada na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu erro, preciso decidir na minha vida que eu preciso me voltar ao Senhor. Esse não é um desejo meu, mas sim um desejo do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo me mostrando que eu estou errando. Não é uma obra humana na minha pessoa, mas sim uma obra divina na minha pessoa. O Espírito Santo me mostrando. Porque o Espírito Santo ele nos instrui, ele nos exorta, ele nos leva a sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E se eu tenho o Espírito Santo, no momento que eu me confronto com o erro, ele vai me mostrar que eu preciso me arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. E outra coisa que eu acho importante que a gente precisa entender é que Jesus morreu por mim e por você. Se Jesus ele nos ama, então Deus fez esse plano para que nós pudéssemos ser resgatados das garras do pecado. Ele nos resgatou. Esse é o plano perfeito de Deus na nossa vida. Então, por isso que eu acho que é importante que nós venhamos entender quem é Jesus. Por isso que aquela pergunta ali, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês pensam que eu sou?
E eles respondem: você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso é uma verdade que nós temos que ter no nosso coração também. E nos perguntarmos: quem és tu, Jesus, para mim? E a partir disso, então eu começo agora a viver Jesus. O que é viver Jesus? Eu preciso entender que eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso pedir perdão e perdoar aqueles que me ofendem. Aqui começa a mudança de pensamento. Porque muitas vezes lá fora, quando alguém nos faz mal, a gente quer retribuir com a mesma moeda ou até pior, até em dobro. Mas agora já não tenho mais esse pensamento. Meu pensamento foi renovado através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo em mim. Então agora, aquele que me fez mal, eu vou perdoá-lo. A palavra fala, Jesus fala nos seus ensinamentos: se alguém te pedir a túnica, tu dê a outra túnica. Se alguém te ofender, que tu perdoe. Então tem tudo isso. A gente agora começa uma mudança de pensamento, mudança de chave. Ok? Eu não vou pensar mais como as pessoas desse mundo pensam, mas sim vou pensar agora alicerçado na palavra do Senhor, alicerçado somente na verdade. Amém? E agora Jesus se torna o quê? O meu amigo. Ele se torna o teu amigo. Amém? E agora eu começo a saber quem é Jesus para mim. Então Jesus, ele me traz uma transformação de pensamento, uma transformação de mente. A gente pode ver isso quando a gente vê ali em Romanos 10, do 9 ao 10, que ele fala assim: se com a tua boca confessares o Senhor, em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o seu coração crê para a justiça, e com a sua boca faz a confissão para a salvação. Ok? Então Romanos 10, ele afirma que uma pessoa, para confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, ela precisa crer que Deus o ressuscitou e que ela será salva. Então, essa passagem fala um versículo, digamos, uma palavra-chave: eu preciso crer, acreditar. Se eu não acreditar, se eu não crer, não tem como. Eu preciso crer em Jesus Cristo. E a segunda parte me fala que eu tenho que confessar com sua boca. O que é confessar com sua boca? É mostrar publicamente que tu agora é do Senhor, que tu agora é cristão. As pessoas vão ver em ti agora que tu é cristão. Entendeu? Tu não vai, agora eu sou cristão e eu vou me esconder. Eu não vou me esconder. Porque a palavra fala que tu é luz. E a luz não serve para ser escondida, mas sim para iluminar as trevas. Agora, tu sabe dessa verdade que tu é um cristão? Tu vai para fora. Tu vai lá fora e vai ser um cristão verdadeiro. Carregar as características de Jesus. A maneira como tu vai andar agora não é mais a maneira como o padrão deste mundo, mas sim como o padrão da palavra, o padrão dos ensinamentos que Cristo nos deixou. É uma maneira totalmente diferente daquilo que o mundo vê. Por isso que eu digo que o cristão, ele se destaca onde quer que ele esteja. Ele se destaca na maneira como ele anda, ele se destaca na maneira como ele fala, se destaca nas suas atitudes. Não tem como tu se esconder, dizer: eu sou um cristão, mas ninguém sabe que eu sou cristão. Porque tu vai mostrar que tu é cristão pela maneira como tu confronta muitas vezes a verdade que esse mundo mostra. Ok? Se tu mente, tu não vai mentir mais. Se tu rouba, tu não vai roubar mais. Se tu engana, tu não vai enganar mais. As tuas características serão diferentes. Não adianta dizer que eu sou um cristão se eu andar no padrão deste mundo. Se o elemento lá está roubando, eu também estou roubando junto com ele. Estou sendo cristão? Não. E por isso que muitas vezes a gente tem sido confrontado com esses valores, porque a gente tem visto muitas pessoas que se dizem cristão
e tem feito as mesmas coisas que o padrão desse mundo tem colocado. Tem muitas pessoas que eu converso que são cristãos que acham que esperto digamos que o caixa do mercado dele um troco enganado, ele fica com aquele troco pensando que Deus abençoa a vida dele. Entendeu? E não é assim. Tu sabe que a pessoa pode dizer, a pessoa se confundiu, então tu vai lá e devolve aquilo que não é teu. Ou senão, se alguém está roubando alguma coisa, tu vai lá e rouba junto. Sou esperto, mas não é. A palavra fala que tu tem que ser diferente. A partir de agora, tu tem que ter uma renovação de mente. Se o Espírito Santo está em ti, se tu é realmente um cristão, tu tem que ter uma renovação de mente. Tu não vai andar mais no curso deste mundo. Porque ser cristão é obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Essa é a chave. Ser cristão é andar em obediência à palavra do Senhor. Se eu não andar em obediência à palavra do Senhor, eu tenho que rever os conceitos de cristão. Eu tenho que rever se eu estou realmente carregando as características de Jesus. Que nem tem muitas vezes a gente faz essa pergunta: o que Jesus faria nesse momento? Será que Jesus agiria dessa maneira? Então a gente precisa refletir. Em João 14, do 23 ao 24, nos diz assim: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm de quem? Do meu Pai que me enviou. Vem de quem? De Deus. Então Jesus está ali falando: quem ama, obedece os seus mandamentos. Então, se eu digo para Jesus, eu te amo, Senhor, e faço totalmente o contrário, cara, eu não estou na luz. Eu estou caminhando em trevas. Eu não estou fazendo a vontade de Jesus. Se eu não faço a vontade de Jesus, eu estou fazendo a vontade de outra pessoa. Se eu não faço bem, eu faço mal, né? Um ao contrário do outro. Então, se eu amo Jesus, eu tenho que fazer aquilo que ele me ensinou a fazer, aquilo que a palavra dele me ensina a fazer. Caso contrário, eu estou servindo a outra denominação, a outro que a gente sabe quem é, né? Então a gente precisa refletir muito bem sobre isso, né? Aqui também eu gostaria de explanar outra passagem que fala 1 João 2, versículo do 1 ao 11, que nos diz assim. Esse texto é muito grande, não pude colocar na folha, né? Muito grande, que fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, tem um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos, então quer dizer, e sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Então, o versículo 3 nos diz assim: e sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Quão profundo esse versículo. Ele fala, ó, se eu disser que eu conheço Jesus, mas eu não obedeço os mandamentos, eu sou mentiroso. Porque as características de Cristo não estão em mim, né? E a verdade não está em mim. Essa verdade é Jesus. Essa verdade não está em mim. Eu não estou vivendo para Jesus. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está
se aperfeiçoando em sua vida, ou está se aperfeiçoando em minha vida, na tua vida, na nossa vida. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, outro versículo importante para que a gente possa entender. Quem afirma que permanece nele, se eu digo que eu permaneço em Jesus, eu preciso então viver como ele viveu. Eu preciso andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. E vocês também a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, onde há escuridão, quando a luz chega, a escuridão se dissipa. Nós somos essa luz. Então, onde nós chegarmos, a escuridão, ela vai se dissipar. Porque as tuas características vai contrastar com as características do mundo. E aí, realmente vai mostrar quem é a verdade. Porque tu vai andar na verdade, tu vai viver a verdade. Amém? Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia esse irmão, ainda está na escuridão. Se eu digo que estou na luz, mas eu odeio meu irmão, eu estou na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, mas e não leva outros a tropeçar. Então, quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Porque tu é a luz. Se tu tá a luz, está brilhando o teu caminho. E brilhando o teu caminho, tu vai saber onde tu está pisando. E se tu sabe onde tu está pisando, é muito pouco provável que tu venha tropeçar. Geralmente a gente tropeça onde tem pouca luz ou está escuro. Tu não consegue ver o caminho onde tu está andando. E aí tu te leva a tropeçar. Amém? Não sabe para onde vai. Então quem anda no escuro não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Amém? Então até aqui, até o 11, Então aqui a gente pode ver que esse pequeno texto nos mostra o quê? As características de Cristo. Que nós temos que amar, que nós temos que andar como Cristo andou, viver as características de Cristo em nós, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então, agora eu começo a entender que a minha vida agora é dedicada a Jesus Cristo, a agradá-lo, a viver objetivamente aquilo que Jesus me ensinou, obedecendo Ele, andando em verdade, estudando a palavra do Senhor, para que eu possa cada vez mais entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim ter um relacionamento intenso com Jesus. Eu preciso ter um relacionamento. Não tem como eu ir me aperfeiçoando cada vez mais para que eu possa me tornar um cristão se eu não tiver um relacionamento com Jesus Cristo. Esse relacionamento vem através da palavra, vem através da oração, e através que muitas vezes a gente tem aqui o estudo da palavra. A gente tem um estudo aqui nas sextas-feiras que nos ajuda a entender muitas vezes aquelas partes mais complexas que tem na palavra do Senhor que a gente não consegue entender. Porque não quer dizer que Jesus revelando uma parte da Escritura para o meu irmão vai me revelar para mim também. Isso quer dizer que Jesus quer que a gente anda em unidade, em conjunto, cada um forjando o outro, cada um ensinando o outro. É isso que Ele quer que nós sejamos uma família. Amém? Então, Ele deseja ter um relacionamento conosco, e assim nós venhamos cada vez mais conhecê-lo e se tornar cada vez mais um cristão verdadeiro, onde as nossas práticas venham resplandecer Cristo, aonde quer que nós estejamos. Amém? Não adianta dizer que você crê em Jesus se você continua na prática das coisas erradas, sem querer mudar a verdade, sem querer mudar de verdade, sem querer buscar a verdade. Então a gente pode ler também em Colossenses 3, versículo 8 ao 10, que nos diz assim: mas agora
é o momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza, sejam renovados à medida que aprendam a conhecer o Criador e se tornar semelhante a Ele. Amém? Então o que eu quero dizer aqui? Que ele incentiva os cristãos a se livrar das atitudes negativas, aquelas atitudes do velho homem, como ira, maledicência, calúnia, linguagem suja, mentiras. Então, eles devem se despir dessas práticas e revestir-se de um novo homem, que é continuamente renovado em conhecimento à semelhança do seu Criador, que é Jesus Cristo. Então, a gente pode ver aí no versículo 8 que ele exorta a abandonar o que? A raiva, a indignação, a maldade, a calúnia e a linguagem indecente. E no versículo 9 ele pede para não mentirem uns aos outros e abandonarem as velhas práticas, a sua velha natureza. Então ele descreve que nós venhamos ter agora nossa natureza extremamente renovada através do conhecimento e através de Cristo Jesus, que a gente começa agora a acreditar e a entender. Amém? Agora então tu já não se torna, agora tu começa a abandonar todas as tuas velhas práticas e começa então a seguir no caminho estreito que conduz Jesus. Então Jesus começa a te conduzir nesse caminho estreito. Quando tu entende que agora tu é um cristão verdadeiro, tu vai passar pelo caminho estreito. A gente já falou um pouco sobre o caminho estreito na pregação passada, se não me engano. Então esse caminho estreito é tu deixar tudo aquilo que o velho homem carregava. E agora tu vai se tornar uma nova criatura, abandonando aquelas velhas práticas e vivendo agora com a renovação da tua mente, com as novas coisas que Deus vai te dar, com as novas práticas que tu vai ter agora, que é conduzido através do teu conhecimento na palavra. Então o cristão agora ele se esforça a abandonar o pecado, né? Sendo extremamente orientado através do Espírito Santo. Então ele agora começa a conduzir nesse caminho, começa a viver esse caminho, começa a andar nesse caminho, e ele sabe que o Espírito Santo vai orientá-lo, vai instruí-lo para que ele possa agora ser verdadeiro cristão. Então a gente sabe que a gente tem um auxiliador. Jesus disse quando ele subiu aos céus que ele subiria ao Pai e nos enviaria um auxiliador. Esse auxiliador ia nos ensinar a verdade, ia nos ensinar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele nos ensinou no seu percurso quando ele esteve aqui na terra. E esse auxiliador está comigo, está com você. Amém? Então, que nós venhamos refletir, estamos chegando ao fim da palavra, né? Que nós venhamos refletir sobre isso, né? Que nós venhamos refletir se nós realmente hoje estamos resplandecendo Cristo, estamos vivendo as características de Jesus na nossa vida, que nós possamos sair essa noite pensando nisso, que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos entender quem é Cristo na nossa vida. Amém? Jesus, ele foi justo, ele andou em justiça. Jesus não tinha variação de erro, variação de pecado no seu ser. E ele veio na terra para que nós possamos entender que o seu ensinamento é fazer com que nós conhecemos a verdade. Mas se nós não temos uma comunhão com ele, não tem como nós conhecermos a verdade. E nós seremos conduzidos ao erro, como tem muitas pessoas que são conduzidas ao erro. Tem muitas denominações aí que nos levam ao erro. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos comunhão com a palavra, nós não temos tempo de oração para que possamos conhecer a verdade e a vontade de Deus para a nossa vida. Eu falo por mim também, que eu preciso cada vez mais buscar Deus, preciso cada vez mais buscar na sua palavra, preciso ter um tempo
Em saber que Deus é prioridade na minha vida. Então, que essa noite a gente possa entender que Ele venha ser prioridade, que nós possamos entender que Ele venha ser prioridade na nossa vida. E que nos ajude a caminhar como Ele caminhou nessa terra. Que nós venhamos ser cada vez mais semelhantes a Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para encerrar esse momento. Amém?